Voltando, pesei a peça, tá? Que a balança fica do outro lado. E o rim pesou 293 gramas. Uma bela diferença entre, né, 408 para 293. Esse é o peso do rim. E ainda tem um pouco de adiposo que eu deixei aqui para poder fazer o exame do hilo renal. Depois do peso, vem as medidas, como sempre. O rim tem uma medida que a gente chama de entre o polo superior e o polo inferior, que é de 14 centímetros. Tem a medida lateral, que é de, essa régua é muito grande, de 8,5, e antero-posterior, a maior, deu 7,5, certo? Já vou fazer a medida aqui do nosso ureter, tá? O ureter tá medindo 4 centímetros de comprimento e mede 0,8 de diâmetro, ou seja, ele encontra-se dilatado. Vamos deixar alguns cálculos aqui. Esse aqui é maravilhoso, ele chega a estar grudado. Bom, então a gente fez essas medidas. O que vai se dizer? Que a superfície externa é bocelada, que ela está parcialmente recoberta por tecido adiposo, tem áreas de hemorragia, tem áreas de congestão. Eu não vi depósito de fibrina, mas quando tem associado um processo inflamatório, né, uma pionefrose, o rim apresenta áreas com bastante depósito de fibrina e fica bastante espesso. Muito bem, então isso falando dessa superfície. E ao corte, ele é fatiado, de novo, tem que ser fatiado sempre com a faca. O que se vê? Uma dilatação pielocalicinal. Olha que bonito, ficam essas cavidades. Se identificou, sei lá, vários. Olha, esse aqui eu acho que é o maior. Vários cálculos, eu vou medir o maior. O maior mede 4 centímetros, esse cálculo. Eu não vou esquecer da medida, porque é maravilhosa, tá? E outra coisa que se observa é que vocês podem ver que a junção córtico-medular, ela não é nítida, não é precisa, mas nesse outro corte ainda existe um pouco de parênquima, tá? Renal para ser examinado. Às vezes não existe nada. Se fala também da superfície interna dessas cavidades, que aqui, por exemplo, ela é granulosa, branca, tem um conteúdo, eu não abri, mas o conteúdo era claro, ceroso, que foi outra pessoa que abriu. E essa outra, a gente vê que ela é trabeculadinha e tem umas áreas de hemorragia. Se tivesse um problema associado, assim, do tipo pionefrose, quando se abre o rim, sai aquele conteúdo maravilhoso de pus, tá? Deixa eu ver se eu acho uma guia. Uma guiazinha pra gente colocar aqui no ureter. Sabe que tem cálculo até aqui, hein? Tô sentindo. Ele não consegue passar, tá obstruído, ó. Eu até furei aqui, tá obstruído. Então, os cortes, eles não são difíceis de serem feitos. O que se faz é tentar fazer um corte da junção córtico-medular, quando existe, ou de alguma área de parênquima viável, que eu vou fazer aqui. Não precisa pintar, não tem neoplasia. Aqui a gente já faz, para dizer alguma coisa. Ou aqui, ó, chegou a cair. Hoje eu tô chorando de emoção, mas é o formol que tá muito forte. Sempre corte bem quadradinho, não se faz corte de... Aqui. Vou botar pra cá, porque o importante depois é visualizar exatamente as cavidades. Olha só, aqui ainda tem, ó, a cavidade com conteúdo.
vamos pegar aqui uma cavidade com um pouco de parede. Corte sempre quadradinhos, hein? Nossa, aqui tem cálculo para tudo. A obstrução foi grande, né? E aí dilata o cálice. Dilatação pielo-calicinal. Bom, vamos cortando. Agora a gente faz corte de várias cavidades. Aqui também vou pegar mais um de transição para colocar junto com o outro. Diminuir um pouco para ele ficar do tamanho certo, ficar bem quadradinho, tá? E vamos cortar mais das nossas cavidades. Vou pegar dessa que tem essa hemorragia para demonstrar depois se tem de repente uma coisa antiga, aparece depósito de fibrina, e aí o corte vai ter que ser um corte como se faz corte de cistos, tá? Tirar adiposo. Tem que ficar bem direitinho para as gurias incluírem depois na parafina. Opa! Caiu aqui. Vou tirar mais dessa. Claro que uma neoplasia também pode causar hidronefrose, né? Assim como hiperplasia de próstata também. E sempre examinando, né? Pra ver se não tem nada além. Aqui já vamos pegar duas cavidades juntinhas, né? Essa aqui também tem essa área toda trabeculada, ó. Essa eu vou botar junto com os 3 quartos ali. Ficam bons. Aqui não deu pra cortar muito porque tem cálculo. Vou fazer um corte aqui onde tem o desembocamento da pelve e o cálculo tá bem dentro dela. Esse é um corte difícil. Tá, parênquima.
acho que de cavidade também. Então, espécime cirúrgico de nefrectomia total, com rim aumentado de volume, recoberto por tecido adiposo e pesando em conjunto 408 gramas. Após a dissecção do tecido adiposo, o rim pesa 293 gramas. Depois, as 3 medidas do rim. Se fala da superfície, então a superfície renal capsular, ela apresenta áreas de congestão, de hemorragia, e é bocelada, e ao corte, em toda a extensão, a dilatação pielocalicinal, preenchida por conteúdo seroso claro. A superfície interna das cavidades, na grande maioria, são pardo-claras, tá? Com áreas lisas, áreas trabeculadas, e em algumas cavidades se identifica áreas de hemorragia. Nessas cavidades se observam vários, dá até para contar, né? Mas tem mais cálculos. Se identificam cálculos renais, medindo o maior 4 centímetros de diâmetro, tá? Aqui, ó, pessoal, tem um pedacinho de vaso, eu vou cortar. É um vaso já mais aqui menor, porque agora a gente vai pro hilo, tá? Que a topografia do hilo sempre é importante, onde se corta o ureter, veia e a artéria. Mas aqui se achou alguns vasinhos, às vezes a gente pode identificar alguma área com trombo, enfim, ó, outro vasinho no hilo. Ah, e outra coisa aqui na macro, a junção córtico-medular não é nítida, mas existe uma área de parênquima cortical preservado que mede aproximadamente 2 centímetros de espessura. Então, topografia. Nós já medimos o ureter, comprimento e diâmetro, e eu vou dizer uma coisa para vocês. Eu vou cortar aqui, né? Nesse caso até ele não precisa ser pintado, viu? Se fosse neoplásico, claro, a gente pinta o ureter, veia e artéria. Essa é a extremidade distal do ureter, certo? Vamos tirá-la. Ele tá com clamp, mas eu consigo tirar aqui. Depois eu tiro o clamp pra gente abrir. Porque eu senti ao tocar que ele tem pequenos cálculos ali. Vamos ver se confere. Aqui tem outro clamp, provavelmente. Bem nessa posição aqui, ó, do ureter, ele tem também, ó, ele tem um cálculo. Aqui tem outro clamp. Temos mais um vasinho.